A derrota do Botafogo para o Pachuca, olhando para o placar, sem dúvida foi uma das mais feias da história dos brasileiros nos mundiais intercontinentais. Mas é preciso olhar para o contexto em que as coisas se deram e eu vou falar disso no vídeo de hoje. Antes, deixa o like, aproveita também para se inscrever, ativar o sininho nos canais da TNT Esportes, não perder nossos vídeos e nossas lives por aqui. 3-0 realmente pro 16º campeonato, 16º colocado do campeonato mexicano, é um placar duro demais, feio demais e absolutamente inesperado. Por mais que a gente imaginasse que o Botafogo tivesse sérias dificuldades do ponto de vista físico. Mas é um 3-0, né, gente? É um 3-0 pro Pachuca numa quarta de final. Verdade que, historicamente, a gente não costuma jogar quarta de final de Intercontinental, né? Aliás, foi-se o tempo, saudade do tempo em que a gente chegava lá só para encarar o europeu, chegava lá só para decisão. Mas hoje perdemos esse prestígio, acho que muito pelos resultados de campo. Faz tempo que o futebol brasileiro normalizou sequer chegar na final do Mundial, do Intercontinental, e também por uma questão política, né? Eu não imagino que Edinaldo Rodrigues, por exemplo, o presidente da CBF, tenha estatura suficiente para chegar na FIFA e falar: escuta, que história é essa do brasileiro de jogar 2 jogos antes de encarar o campeão da Champions? Não, vamos resolver isso aí, não vai ser assim não, que isso, é o futebol brasileiro. Ele não tem tamanho para isso, né? Evidentemente. E a minha análise é sempre como gestor, como presidente, né? É assim que eu avalio o Edinaldo Rodrigues. Acho um presidente insuficiente para ser muito educado e muito polido para os desafios que estão diante dele no futebol brasileiro. Bom, dito isso, a zoeira do rival vai rolar e já tá rolando e tem que rolar mesmo, porque no ano passado, quando o Fluminense tomou 4 do City, o Botafoguense estava zoando. E é do jogo. E agora ele vai ser zoado. Mas algumas coisas precisam ser ditas. Primeiro que isso não apaga nada que foi feito pelo time em 2024. O ano histórico, o maior ano da vida do Botafogo e 2 títulos incontestáveis. O Botafogo foi campeão da Libertadores sendo superior a todo mundo e o Botafogo foi campeão brasileiro jogando o melhor futebol do campeonato. Ponto final, acabou, é histórico, botou as 2 competições no bolso. Foi apenas a 3ª equipe na história do futebol a ganhar Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. Veja isso. Só 3 times na história conseguiram isso no mesmo ano e o Botafogo de 24 é um deles. Então, beleza, isso não apaga nada. E outra coisa que eu acho que precisa ser dita aqui. Não podemos ignorar, e aí você pode achar que é uma puta passação de pano, até aí, tudo bem, mas é do jogo, é a maneira como cada um quer analisar. Eu acho que dá pra fazer as duas coisas, tá? Dá pra zoar o Botafoguense pelo 3-0, beleza, né? Dá pra tirar um sarro, como se tirou do Palmeiras, como se tirou do Flamengo, como se tirou do Fluminense na goleada na final ano passado, mas também dá pra reconhecer que não faz nenhum sentido você jogar uma final de Campeonato Brasileiro no domingo, às 4 da tarde, no bairro do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio, e menos de 72 horas depois você tá jogando uma partida de Mundial de Intercontinental no Catar. Galera, não é uma viagem domingo, quarta, do Rio para Fortaleza, por exemplo, que já seria uma viagem longa, 3 horas e meia de voo, 3 horas de voo, mais ou menos. Do Rio para Porto Alegre. Não. É do Rio pro Catar. O tempo de viagem durou aproximadamente 20 horas, porque ainda teve uma pausa no Marrocos para abastecimento e tal. Aí você chega no Catar, no final da segunda-feira, no horário local, já virando madrugada de terça, para jogar na quarta. Aí você tem que dormir, você tem que descansar do voo, tirar as 20 horas de avião das costas, tem que se adaptar ao fuso horário de 6 horas, tem que ainda treinar, soltar um pouquinho na terça, descansar, dormir mais um pouco de novo para jogar na quarta-feira contra um time que estava há 1 mês se preparando para o Mundial. Eu não posso ignorar o contexto. Quem vai para a rede social zoar o Botafoguense está tudo certo, não precisa ser intelectualmente honesto nessa hora. Eu preciso olhar o cenário. Eu não posso chegar aqui e tratar apenas como vexame sem olhar tudo que está ao redor. Eu acho um 3-0 muito feio. Eu acho que mesmo com 4 titulares poupados ontem, eu vou falar da decisão do Arthur Jorge, se foi soberba, se não foi. Eu também discordo de uma corrente aí meio majoritária. Mas assim, eu não posso ignorar o contexto de tudo que aconteceu com o Botafogo para essa viagem, na hora de analisar. Meu papel é esse. Mas acho sim que com o time titular, com os 4 que jogaram ontem, com o misto, era possível fazer um papel melhor diante do Pachuca. O 3-0 ele realmente é muito pesado. Mas eu não vou aqui sentar a mão num time que passou pelo que passou. Ganhou a Libertadores no dia 30,
da maneira que ganhou. No dia 26, 4 dias antes da final da Libertadores, ele tem que jogar uma decisão de Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no Aliança e ele ganha o jogo. Aí ele joga uma final de Libertadores no dia 30 com um jogador a menos durante 90 minutos, um esforço físico supremo, alta temperatura, uma final, um desgaste mental também. Ganha o jogo. Aí vai pro Beira-Rio numa decisão 4 dias depois, onde ele não pode perder, porque se ele perdesse, ele ficaria atrás do Palmeiras na última rodada. Ele ganha o jogo e resiste a uma pressão. E no jogo do Beira-Rio era visível o desgaste do time. E aí, contra o São Paulo, ele tem que ganhar o campeonato com força máxima. Ora, mas não, por que não botou o time reserva contra o São Paulo e viajou antes pro Catar? Galera, você não pode abrir mão, correr o risco de perder um título. Mas o São Paulo ia entregar o jogo. Amigo, não dá sopa pro azar. É uma final de campeonato brasileiro. Você tem que jogar com máxima seriedade uma final. O Arthur Jorge, agora alguns estão dizendo que foi soberba a escalação de ontem contra o Pachuca, ouviria a mesma coisa se botasse time misto ou time reserva domingo passado contra o São Paulo. A mesma coisa. Então, às vezes, é muito cômodo pra gente analisar, dar uma porrada, dar uma pancada em cima do resultado, mas às vezes a gente tem que fugir desse lado, gente. A gente tem que fugir desse campo. Eu não vou criticar também a decisão de ontem. Ou vocês acham que uma decisão de tirar 4 titulares de um jogo de Mundial de Clubes, ela é tirada da onde, assim? Da cabeça só do treinador? Ele acordou e falou, vou brincar hoje no nível hard aqui. Eu vou dificultar o negócio pra ficar mais gostoso, pra ficar mais engraçado. Vou tirar 4 titulares numa quarta de final de Intercontinental. Pô, não é assim, galera. Futebol profissional é fisiologia, é estudo, é exame laboratorial pra ver o secar, se vai estourar, se não vai estourar, se tá com risco de lesão, se não tá. É entender as horas de sono que cada jogador teve, a recuperação de cada um, quanto cada um tem de dificuldade com fuso. Tem gente que lida muito bem, se adapta muito rápido, tem gente que demora dias para se adaptar a um fuso diferente. Então não é uma decisão tirada, sabe, de maneira irresponsável da cabeça do treinador. Um menosprezo ao Pachuca. Eu acho que houve ali uma confiança em algumas peças do elenco que de fato não renderam. Então, por exemplo, o Eduardo ontem foi titular, uma atuação constrangedora. Acho que é um jogador realmente com o ciclo se encerrando, já tá mesmo até a esposa dele postando stories em tom de despedida. O Tiquinho Soares, quando entrou, o Tiquinho não consegue finalizar uma bola pro gol. O Tiquinho tem uma dificuldade crônica já há alguns meses, e eu tenho abordado isso aqui do canal. Mas, na boa, eu acho que o Botafogo fez o que foi possível diante de um calendário que não o privilegiou. Não foi o único. O Palmeiras, por exemplo, as pessoas lembram que em 2020, no campeonato que só terminou em 21, ele joga a última rodada do Brasileiro do dia 2 contra o Botafogo no Allianz, empata o jogo, e 5 dias depois ele está jogando contra o Tigre do México no Mundial e ele perde por 1-0. Porém, tem uma diferença aí. O Palmeiras não chegou na última rodada com o time força máxima, porque ele não brigava pelo título brasileiro em 2020. Ele foi 7º colocado no Brasileiro. Ele tinha ganhado a Libertadores dias antes do Santos. Para ser bem justo, aqui ele ganha a Libertadores no dia 30 de janeiro e joga 8 dias depois contra o Tigres do México. É um contexto apertadíssimo também, um absurdo, mas tinha um contexto de pandemia e o intervalo ainda assim foi maior que o do Botafogo. Aí você vai lembrando outros exemplos de cabeça, o Flamengo de 22. O Mundial do Flamengo, que ele perde pro Al Hilal, o fatídico jogo do Al Hilal, é em fevereiro. O time tinha ganhado a Copa do Brasil em outubro e a Libertadores em novembro. E termina o Campeonato Brasileiro também em novembro, porque era o ano da Copa do Mundo e a coisa acabou sendo mais antecipada em 2022. E no caso do Flamengo com o Al Hilal, a questão não era nem desgaste, excesso de jogos, era excesso de descanso. Foi uma grande crítica que foi feita à diretoria, à comissão técnica, porque os jogadores tiveram 60 dias de respiro, de folga, e o Mundial mostrou um Flamengo definhando fisicamente. O Flamengo chegou muito mal fisicamente para aquele jogo contra o Al Hilal. A final da Libertadores é em 29 de outubro, para ser justo, tá? O Flamengo ganha a Libertadores de 22, não é em novembro não, é em outubro. O Fluminense do ano passado teve um pouquinho mais de aperto, bem mais aperto do que o Flamengo de 22, nenhuma dúvida, só que ele ganha a Libertadores no dia 6 de novembro. A final da Libertadores do Botafogo foi no último dia de novembro. A do Fluminense foi no início de novembro. E a última rodada do Brasileiro é 12 dias antes do jogo contra o Al-Ahly. E o Fluminense não brigava mais pra nada do Brasileiro, foi 7º colocado. Teve o jogo com o Grêmio em casa na última rodada, até colocou titulares para dar uma soltada no Mundial, mas com outra cabeça, com outra intensidade, com outro ritmo pro jogo. E assim mesmo, 12 dias. Ou seja, nada se compara aos 3 que o Botafogo teve. Só o Palmeiras de 20, que foi em 21, mas que também não brigava pelo título. E aí você vai dizer, ora, mas aí então
não chegasse na última rodada sem chance de título. Então é assim, pra gente se adaptar à loucura que é o calendário da CBF, tem que ser campeão 10 rodadas antes. Porque a CBF não vai respeitar um intervalo entre a última rodada do Brasileiro e o Mundial, um intervalo razoável, um intervalo humano. Então a culpa não é da CBF, a culpa é sua que não foi campeão 10 rodadas antes. Como assim? É a coisa mais fácil do mundo ser campeão brasileiro 10 rodadas antes, né? Muito tranquilo. E olha, pode piorar. Vocês já viram o calendário de 2025? A CBF já soltou. O Brasileiro de 25 vai terminar dia 21 de dezembro. E o Intercontinental, o CBF, o que vocês vão fazer? Vai rezar para um brasileiro não ganhar a Libertadores do ano que vem? As pessoas não estão se atentando muito para isso, porque, mas tem o Super Mundial. Nós estamos sabendo desde 22 que vai ter o Super Mundial, pô. Parece que o Edinaldo foi pego no susto, né? Meu Deus, em novembro alguém avisou: presidente, tem um Mundial ano que vem. Sério, não sabia. Vamos ajustar o calendário. Aí puxa o estadual para a primeira quinzena de janeiro, joga o brasileiro para perto do Natal, Papai Noel vai entregar a taça. Porra, mas nós estamos sabendo desde 22. Mas esse é o nível de planejamento da CBF e, principalmente, esse é o nível de cuidado, de zelo que a CBF tem com seus clubes. Ela está pouco preocupada se um time brasileiro vai passar um vexame no Mundial, porque em menos de 72 horas ele teve que jogar no Engenho de Dentro e no Catar. Ela está pouco se lixando. Ela precisa faturar, ela precisa fazer as suas costuras políticas, mesmo que isso custe a saúde dos jogadores, custe a história de um clube, um vexame, um resultado. Para ela, pouco importa. É o que eu penso do que aconteceu com o Botafogo no Mundial. Deixa a tua opinião nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.